Então, tema de hoje: minhas vidas nas outras vidas. O que acontece? Aproveitei que eu cheguei um pouquinho mais cedo no trabalho. O que acontece, gente? Muitas vezes, quando eu era nova, né, tinha aqueles testes de revista, eu adorava, né? Às vezes umas maquininhas no shopping. Aí coloca a tua data de nascimento, descobre a tua vida passada, né? Coincidentemente, eu e minha irmã gêmeas dava o mesmo resultado. Mas brincadeiras à parte, às vezes o que a gente escuta assim, né? Olha, é apagado as suas memórias de vidas passadas, porque dificilmente você ia conseguir lidar com isso. Faz sentido isso? Faz. Tem uma base teórica espiritismo, né, do espiritismo nisso. Por que faz sentido? Porque às vezes eu já vi isso. Ah, eu fui no centro e a pessoa falou que eu fui Merlin. Ah, eu fui no centro, a pessoa falou que eu fui o Rei Arthur. A gente só está preparado para coisas assim extraordinárias. Aí eu só olhei para a pessoa e falei assim: nossa, você foi Merlin? E Merlin ainda está reencarnando? Que droga de evolução, hein? Eu já esperava que ele já estivesse em outra dimensão. Então a gente tem que. É muito mais complexo. Isso é igual uma doença. Nem tudo é igual para todo mundo. Então eu tô aqui para compartilhar minha experiência durante 39 anos de vida. Eu tive visibilidade de 3 vidas passadas. Ao longo dos anos, não é assim, vou fazer uma técnica agora e vou descobrir. E vai vindo as cenas gradativamente até que você monte um cenário. Mas por que eu tive isso? Primeiro, eu estava preparada com meus mentores para aguentar a bronca. E tem que ter uma serventia útil, não só para mim, mas para a humanidade também. Então, assim, se você quer descobrir o que aconteceu na sua vida passada, por mera curiosidade, ou por mero benefício próprio, sinto muito. Então, vou contar para vocês rapidinho. A primeira visibilidade que eu tive foi sequenciais, né? Eu era um caminhoneiro, já contei essa história aqui. Eu tenho muito medo de dirigir, não pego estrada de jeito nenhum. Eu só dirijo se for para levar alguém para o hospital. Eu tenho outros problemas de saúde também que me impedem de dirigir. O que acontece? Esse osso aqui, ó, quando a gente tem traumas físicos muito grandes, isso às vezes fica gravado no nosso perispírito e pode trazer algumas consequências físicas na outra vida. Então eu tinha essa parte aqui meio amassada, não acompanhou o desenvolvimento. Então essa parte era menor. Então, o médico teve que quebrar essa parte aqui, trazer um pouco para frente para igualar isso aqui. Então isso é como se a minha cara tivesse sido um pouco amassada. E quando eu era caminhoneiro, eu vi a cidade, eu vi o modelo do caminhão, só não consegui ver a placa. Eu era bem zoado e peguei trânsito numa cidade. E aí o que aconteceu? Quando eu saí da cidade, acelerei e perdi o controle, uma curva. Pá, no volante, pá, né? Cai bem na ribanceira e amassei toda a minha cara. Como eu descobri isso? Eu tive um sonho em sequência. Vinha uma pessoa toda de branco, a gente sentava numa cabine de caminhão e essa pessoa que eu não conseguia ver direito falava assim para mim: agora você vai entender seu medo de dirigir. Você vai entender. Só que na hora, que é o aprendizado. Então, na hora que eu bati no sonho, eu acordei. Que é um sofrimento também ver se sua pele toda sentindo, né? Não era um pesadelo. A intenção do sonho era uma aprendizagem. Depois eu tive outro sonho, nesse mesmo ambiente de caminhoneiro, que eu não me preocupava com a vulnerabilidade das crianças. Eu fui um pedófilo de estrada, principalmente de meninos.
Então, assim, na hora você fica em choque quando você vai tendo essas coisas. Mas o que vale é o aprendizado. É fato. Você ainda está aqui nessa terra, é que a tua dívida é grande. Então você tem que estar preparado para encarar esses monstros que você foi. Essa é a grande dificuldade e o grande aprendizado por tudo isso. Tá, Sandra, que serventia você teve com essa visão? Primeiro, eu comecei a aceitar meu medo de dirigir. Eu me senti envergonhada, eu me senti incompetente. E, na verdade, comecei a entender o quanto eu fui imprudente. Eu comecei a lidar melhor com isso. E detalhe, tá? Eu vi uma placa de uma cidade. Anos depois eu fui passear e me perdi. E achei essa cidade. Eu comecei a reconhecer o lugar. Então eu tive uma prova física desse sonho espiritual. Muito interessante. São Vicente de Minas. Eu morei perto de lá. Aí a questão da pedofilia. Eu sou deficiente auditiva e tenho 2 filhos meninos e um deles com deficiência. Então, assim, eu tive que, nessa reencarnação, olhar para a vulnerabilidade das pessoas, servir, apoiar. E o que eu fazia? Eu não estava nem aí se era uma criança ou não. Eu não estava nem aí para a vulnerabilidade dela. Sofri alguns abusos também nessa vida. Então, é como se fosse um ajuste de contas, mas que amplia a tua consciência de uma forma que você não tem noção. Isso foi válido para mim? Foi. Porque eu comecei a entender que eu não fui perfeita. O que aconteceu? Eu abracei a causa, como ninguém na área ativista. Eu abracei, falei, agora eu vou, não é só o problema do meu filho, eu quero ir mais além. E é uma causa minha. Isso me ajudou? Ajudou? Teve serventia? Teve. Eu consegui me conectar espiritualmente com tudo isso para fazer alguma coisa de útil nessa vida. A outra questão foi até engraçada. Eu era uma cigana de um grupo muito bom, mas eu era a maçã podre desse grupo. Eu era muito feia. Eu tinha um cabelo alaranjado, assim, todo espetado, seco, meia deformada. E as meninas bonitas do clã me incomodavam. Eu fazia um inferno. Falava mal, manipulava, adorava ver sofrer. Lógico, tirava tarô. Mas para quê? Para ganho próprio. Dos ricos eu falava o que eles queriam ouvir e eles sempre queriam mais. Eu usei a mediunidade pela tarologia para fazer o mal, para manipular. O que aconteceu? Em outra vida também, uma mais antiga, envolvendo essa cartomancia, eu fiz um pacto, dando uma criança em troca de magia. Quem olha fala, Sandra, não acredito. Pois é. Hoje, o que eu faço? Vem alguém, Sandra, pelo amor de Deus, eu tô tão perdida numa situação. Tira o baralho pra mim. Eu cobro? Não. Às vezes a pessoa quer me dar um dinheirinho para me ajudar com os meus filhos, aceito, mas eu não cobro. Posso estar podre, doente, exausta. Eu vou estar à disposição. Porque eu causei muito mal. E não é só para pagar uma dívida. Hoje eu vejo que é uma oportunidade de cura. Às vezes eu tô doente, tô podre. Aí depois que eu faço uma leitura, que a pessoa se sente melhor, mais esclarecida, eu melhoro fisicamente. O doar. Então tem que ter um propósito, gente. Então assim, antes de dormir, reze pro seu mentor, que te dê oportunidade para você ser levado em outra dimensão, mais elevada,
para que você tenha visibilidade de coisas úteis, não só para você, mas para a humanidade, para você obter conhecimento. Porque nós não estamos sozinhos. Quando a gente pensa no todo, as informações úteis vêm e a gente vai expandindo, vai vendo coisas, vai aprendendo, vai evoluindo, tá bom?